Olá, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, a esse encontro especial. Nós temos hoje duas atividades, inicialmente, o ciclo de conversas junguianas, hoje com a participação do Felipe Kurtz, que vai abordar o tema a morte no processo de individuação. Felipe Kurtz, que é psicoterapeuta junguiano formado pelo Labirinto, especialista em eneagrama e também com formação em tanatologia pelo Instituto Carpe Diem, né? Então, queria já de imediato passar a palavra para o Felipe, dando boas-vindas, e fique à vontade, Felipe, para que você possa, então, dar essa palestra para a gente. Obrigado, Evaldo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Alguns de vocês eu conheço, os outros estou conhecendo agora, né? Esse tema, para mim, é muito relevante e ele apareceu de uma forma inusitada, né? Eu fiz a formação, essa formação que talvez muitos de vocês estão fazendo, a capacitação, né, com o Labirinto, eu fiz ela em 2020, iniciei em 2020, né? E ao longo desse período, fui descobrindo, né? Fiz um processo, uma transição de carreira e descobri essa vocação de ser um terapeuta, né? Como um chamado mesmo, muito forte. E desde então venho buscando, né? Tudo que vem me trazendo de informações a respeito desse caminho, de como me tornar um terapeuta. E aí, durante esse processo, né? Na formação, comecei a atender, né, alguns pacientes na clínica escola, né, que o próprio Labirinto ofereceu para nós. E uma dessas pacientes, que me tocou muito, né, que me comoveu, foi uma paciente minha, que eu comecei a atender ela em 2021, e que ela tinha um quadro muito delicado, né, estava com câncer, um câncer em estágio muito avançado, e durante esse processo de atendimento com ela, eu senti a necessidade de entender esse tema da morte, da aproximação da morte, como lidar com esse momento tão difícil, mas tão importante também, né? E aí que eu fui buscar uma formação em tanatologia, né, pelo Instituto Carpe Diem, que talvez eu acho que ele é de Fortaleza, né? Não sei se vocês são aí, né, dessa região. E aí, nesse caminho da tanatologia, eu descobri, assim, um campo do conhecimento fantástico, apaixonante, né, apesar do tema pesado, né, mas que quanto mais você olha, mais você entende a potência que tem, a importância que tem na nossa vida esse tema, né, e é por isso que eu quis trazer, né, esse tema hoje para vocês, falando da relação da morte no processo de individuação, qual é a função dela e qual que é a importância. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês tela. Acho que dá para compartilhar já, né, Evaldo? Aqui, Dá sim, Felipe, dá sim. deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto. Me avisem se vocês estão vendo a tela. Ok. Tá. Então, a morte no processo de individuação. Eu fiz essa palestra aqui, 3 partes, né? Primeiro, contextualizando a morte nos seus aspectos históricos e sociais, assim. Depois, falando sobre o processo de individuação e como que esse tema, ele se apresenta, né, no processo de individuação, e depois, ao final, eu vou apresentar o estudo de caso dessa minha paciente, né, como que foi o processo, identificando, assim, esses momentos, esses estágios em que a aproximação da morte trouxe também a evolução no processo de individuação da própria paciente. Tá? E é uma palestra bem aberta, eu gostaria que vocês participassem também, porque é um tema muito profundo e pode tocar muita gente, né? Eu tive essa experiência nas aulas de tanatologia, as pessoas ficavam muito tocadas, assim, né? Porque é um tema muito importante e que muitas vezes a gente não presta muita atenção, né? Então, inicialmente eu queria começar
com essas duas imagens aqui, eu queria que vocês olhassem para elas e tentassem perceber, assim, como é que vocês, o que vocês sentem ao olhar essas imagens, o que vem, assim, inicialmente. Qual que é o sentimento, o que vocês entendem dessas duas imagens aqui que eu coloquei para vocês. Assim, Felipe, para mim, né, essa primeira imagem, onde tem uma criança brincando, me passa uma ideia de tranquilidade, de leveza, de espontaneidade, de criatividade. Na outra imagem, me passa uma ideia de algo relacionado ao sofrimento, à dor, à angústia. É assim que me chega. Sim. Contextualizar um pouco essa imagem aqui da esquerda, né? É uma imagem que saiu, né, nos jornais, na época, de uma criança brincando no túmulo do irmãozinho, né? Aqui, o irmão, a gente pode ver ali, né? Ele nasceu em 2013, dia 11 de outubro, e morreu dia 16 de outubro. Então, ele teve 5 dias de vida, né? E essa foi uma forma que a mãe encontrou de elaborar esse luto, entendendo que era algo necessário, né? Mas chocou muitas pessoas, assim, né? Principalmente na questão, assim, de olhar para como se a morte a gente não pudesse brincar com ela, né? Não, como se fosse uma coisa que não se deveria fazer, né? Não sei se vocês sentem, assim, essa polêmica, assim, alguma coisa, um incômodo, né, com relação a essa imagem. Felipe, Ele sabe. o sentimento que me veio na da criança foi de uma coisa justamente leve, de quem não foi condicionado a entender que a morte é uma coisa pesada. É uma piscina e ele tá ali brincando, não tem nada de gravoso em tá fazendo isso. Simplesmente essa pessoa não foi condicionada a entender que a morte é uma separação, né? Uhum. E já a segunda me traz essa vontade de viver e que hoje em dia depende muito de medicação, de tecnologia, dessas coisas. A segunda imagem traz essa figura, né, da pessoa do prolongamento da vida, né? Mas talvez a gente possa pensar assim, né? O prolongamento para quê? Né? Existe qualidade de vida aqui nessa imagem, né? Uma senhora que está vivendo ali os seus 216 anos, né? Será que essa vontade é mais para os familiares, para os conhecidos, ou é um benefício para a pessoa, né? Será que a pessoa ela tá vivendo bem? Isso é uma qualidade de vida, né? Viver muito, né? Apesar, né, tendo que estar ligado em vários aparelhos, né? Isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Porque quando a gente está lidando com o processo ativo de morte, do morrer, muitas vezes a gente se depara com essa situação, né? Em que o nosso ente querido já não tem mais condições de viver com qualidade, mas a gente se apega e existe um risco muito grande de prolongar essa vida, mas gerando muito sofrimento, né? Esse que é o chamado a distanásia, né? A distanásia é um processo que incute muito sofrimento aquela pessoa que está diante da morte e que pelo medo, né, principalmente dos parentes, das pessoas que não estão passando por isso, dos médicos, das enfermeiras, que tentam colocar muitos processos, fazem intervenções que muitas vezes trazem sofrimento e prolongam a vida por um dia, por 2, por algumas horas, né? Isso é uma coisa que a gente deve refletir bem, né? O quanto que
nesses pontos tem algo que a gente não sabe lidar com essa instância da morte, né? Será que a gente faria isso com os nossos filhos? Por exemplo, se você tiver um irmãozinho que morreu, como é que você relata isso para uma criança, para o seu irmão? Como é que você faz esse processo, né? Normalmente as pessoas falam, não, seu irmãozinho, né, virou uma estrelinha, né? Ou ele foi viajar, né? E isso traz sérias consequências para a criança que passa a não entender o que aconteceu, né? Então, todas essas questões, assim, que trazem um pouco esse peso do tabu sobre o falar sobre a morte, né? Traz uma questão, assim, será que existe uma educação para a morte? Será que ao longo da nossa vida a gente reflete sobre isso? Será que é algo importante, né, que nós devemos fazer? E como fazer isso, né? Então, traz essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. A morte é um aspecto muito presente na nossa vida, né? Por mais que a gente tente fugir, tem gente que não gosta, né, do assunto. Provavelmente quem está aqui é porque se interessou, né, que gosta, que está mais à vontade, mas tem muitas pessoas que não entendem, né, por que estudar a morte, né? Deixa para pensar na morte a hora que a gente for morrer, né? Será que é tão interessante assim? E será que a gente faz isso, né? Porque o que nós vemos normalmente é uma autoexposição da morte, mas é uma exposição velada, que não é percebida, né? Então, você liga a televisão, constantemente somos bombardeados por imagens que trazem tragédias, trazem as mortes, né? É comum isso, né? Essa autoexposição e até uma banalização, né? Na pandemia a gente viu muito isso, da banalização dos números. Eram números, era um contagiro que ia colocando, e a gente queria ver até quando vai chegar esses números, mas por trás dos números existiam pessoas, histórias de vida, existiam famílias, né, que estavam sofrendo e nada disso era percebido. Mas existe uma curiosidade muito grande, né, sempre quando vem um assunto. Você viu? A fulana teve a filha que se suicidou, né? Como que aconteceu, né? Onde foi? Quem é a pessoa, né? Existe essa curiosidade. Tem algo a ver com um ímpeto, né, do próprio ser de se reconectar. Talvez a intenção, e que seja relegada aí a parte mais sombria, né, Erissano, que a gente estava falando da sombra, é de uma reconexão com esse aspecto da vida que é tão importante, né? Então a gente vê em coisas banais, assim como um parabéns para você, já traz um memento mori, né? O memento mori significa lembre-se de que você vai morrer e de que as pessoas morrem. Então, um parabéns para você. A gente está contando anos de vida, né? Mas são quantos anos de vida? Será que vão ser mais 10, mais 20? Né? Mais um? Será que vai ser o último ano de vida? Né? Nesse parabéns existe essa reflexão, né? Nas histórias infantis. E foram felizes para sempre. Mas para sempre até quando? Né? Será que é para sempre mesmo? Porque um dia a morte vai chegar e vai separar, né? Essa felicidade, talvez ela vai ser quebrada, esse estado de felicidade, porque um dia a morte chega e a morte é um evento muito forte, impactante, né? No casamento também, né? Até que a morte nos separe, né? Às vezes a gente presta muita atenção nas festas, na alegria da aliança, né? Da comunhão, né, entre um casal, mas vem o momento... Oi, Dora, tudo bem? Não tem problema. Até que a morte os separe, né? Até que a morte nos separe. Então nós estaremos juntos até a morte, né? E depois da morte, nós iremos nos separar, né? Definitivamente. Como é que vai ser isso? Então, só para explicar que por mais que a gente não pense nesse assunto, ele nos permeia, né? Ele entra dentro da nossa vida, porque ele é algo muito importante mesmo, e que a gente deve levar em consideração. Então, sobre os aspectos históricos e culturais, como o homem lida com a morte, né? Tem um historiador francês chamado Philippe Arrier, muito conhecido, né, que ele escreveu várias obras, entre elas essa que chama O Homem Perante a Morte, em que ele vai fazer um estudo sobre
o tema da morte e como que o homem lidou com esse tema ao longo dos anos. E ele apresenta uma mudança do período, né, antigo, e ele é um medievalista, né, então ele faz o estudo na época medieval, como que o homem lidava com isso, e depois na modernidade, como que passou a ser tratado, né, esse tema da morte. Então, no passado, ele define, né, a morte como a morte domada. Domada no sentido de que ela era posse do indivíduo. Era uma coisa que existia uma autonomia do moribundo de decidir quando, aonde, não quando ele iria morrer, mas aonde ele iria morrer, quais seriam as circunstâncias, né? E era uma morte em que era mais íntima, né? Mais familiar. Era aceita de uma certa forma que esse momento derradeiro iria chegar. E aí ela era vivenciada muito mais dentro das casas, né? Em que cercada dos seus familiares, muito mais coletiva, né? Não só das pessoas que eram familiares, mas dos amigos, dos vizinhos, até de desconhecidos que participavam dos ritos, né? Do velório, do enterro, porque existia essa compreensão de que era algo que deveria ser feito, ou seja, para que a morte fosse consumada e que a alma pudesse ascender, era necessário fazer determinados ritos, determinadas coisas, e que isso era imprescindível, né? E as pessoas seguiam esses ritos. Mas, ao mesmo tempo, né, em que até o Arrielli fala de uma forma, às vezes, meio romântica sobre esse período antigo, que a morte era mais familiar, mais íntima, e que as pessoas tinham uma morte mais decente, digamos. Não era uma morte em que as pessoas eram abandonadas, né, mas, ao mesmo tempo, havia poucos recursos, né, então o sofrimento era muito grande. Não é que nem hoje, em que você tem a condição de trazer alívio ao sofrimento durante esse processo, né? Nessa época, na época medieval e até, né, início do século XX, aí a gente pode dizer, a morte era algo que muitas vezes era muito sofrido, né? Esse sofrimento trazia consequências, traumas muito, muito fortes. E outra característica, uma ênfase no espiritual, né? Então, um sistema simbólico de céu, inferno, purgatório, era mais definido. As pessoas sabiam que existiam essas dimensões, e aí, no processo de transferência da alma que saía para o corpo, né, o moribundo precisava lutar com essas forças que queriam trazer ele, ou que colocariam no inferno, ou que o levariam para o céu, né? Tem essa pintura aqui, que é da figura, que é do Euronymous Bosch, que é a morte do avarento. E aqui mostra o momento da morte de uma pessoa e esse dilema, né, sobre as posses, né, aparecem alguns diabinhos ali, né, entregando um pote de ouro e o anjo apontando para o céu, né, ou seja, essa disputa entre o céu e o inferno, entre o pecado e a virtude, né, que era o sistema, e as pessoas se guiavam por isso, né. Então o momento da morte era um momento de uma grande disputa em que a pessoa tinha a oportunidade de reconhecer os seus pecados, né? E buscar a salvação, né? Isso era mais forte do que hoje, né, digamos. Mas havia essas questões, né? Péssimas condições sanitárias, baixa expectativa de vida, as pessoas viviam muito pouco, alta mortalidade infantil, né? E o processo de ritualização, né, da morte era muito mais social, né? Os velórios eram em casa, haviam banquetes, né? Isso era comum, né? Até em gerações passadas, assim, talvez alguns de vocês que são mais velhos aí possam até lembrar, assim, de velórios que foram feitos em casa, né? Eu lembro, não participei, né, de um velório assim, mas eu sei que meus pais, por exemplo, já tiveram, assim, meu avô foi velado dessa forma, né? Em casa, em cima da mesa de jantar, inclusive, as pessoas colocavam, né, os defuntos, e serviam banquetes. O velório demorava muito mais tempo, né, às vezes semanas, né.
E de alguma forma isso foi mudando, né? Essa morte domada, ela foi passando por um processo de transformação, né? E aqui tem algumas imagens, né, sobre esse momento, né? Aqui tem uma figura da dança macabra, que era uma arte bem comum, né, na época medieval, que era a dança com a morte mesmo, né? Havia essa dança dos vivos e dos mortos. Tem a pessoa morrendo aqui no leito, em casa, com seus familiares, né? Os velórios, em que as crianças participavam, né, ativamente, cantando, lendo orações, né, participando desse momento, né? Hoje em dia a gente tem um certo pudor, assim, com relação às crianças, e medo, né, de deixá-las vivenciarem esse processo de perda, né? E até as fotos, né, você vê que antigamente havia essa questão de fazer uma fotografia desse momento, ou seja, havia uma importância. As pessoas reconheciam a importância, antigamente. E já nos dias de hoje, né, em que com o advento da ciência e da tecnologia, e o avanço da medicina, que trouxe conforto, trouxe alívio, né, conseguiu postergar a morte, em muitos casos em que antigamente não seria possível, mas isso também trouxe um afastamento, né, afastamento desse aspecto, desse momento, e que a gente passou a não entender, a não ter mais uma relação saudável com isso, né? E aí o Arrier vai conceitualizar e vai chamar de a morte interdita, a interdição da morte, como se ela não pudesse mais existir, né? E aí a morte não pertence mais ao morto. As decisões sobre a forma, né, como morrer, já não são mais do morto. Elas já passam por uma questão mais técnica, né, dos médicos, a decisão dos médicos, ela se torna mais importante do que a decisão, muitas vezes, né, do que a decisão do próprio morto, né. É uma morte que é mais vivenciada nos hospitais, com distanciamento, muitas vezes de forma solitária, né. Eu acho que a gente viu o ápice dessa morte interdita agora no período da pandemia, que as pessoas morreram sozinhas mesmo, né, e não puderam ter os seus rituais de passagem, não puderam ser realizados, né, devido à pandemia. Então, e há um grande perigo da distanase, que é aquilo que a gente viu na foto, né, em que as pessoas não querem deixar que a morte aconteça, como se fosse um confronto, né, a morte é vista como um inimigo, como algo a ser combatido, ela não é mais aceita, por isso que ela é interdita, né, e aí o peso do tabu é muito mais forte, né, é um assunto que a gente não costuma falar, como se nós não fôssemos passar por isso, né? Como se não fosse um aspecto da vida, como se fosse um erro, do qual a gente tem que postergar e viver enquanto ela não chega, né? Há muito mais burocracia, né? Na questão de como lidar com isso, quais são os papéis que precisa assinar, onde que vai ser enterrado, e que traz uma insensibilidade, né? Quase como um estorvo. Como naquela música do Chico Buarque, né? A Construção, que fala sobre o construtor que sobe na construção e despenca lá de cima e cai no asfalto, atrapalhando o sábado, atrapalhando o final de semana das pessoas, né? Causa um incômodo, né? Poxa, por que a pessoa foi morrer justamente nesse dia, no meu dia de descanso, né? Essa insensibilidade que é comum, né, e que antigamente não era dessa forma, né, houve uma certa mudança, né. Então, aí isso trouxe a dificuldade de lidar com a perda, com a negação, né, e a morte é vista como inimiga, né. E há também uma questão muito curiosa, como as formas de sepultamento, elas se alastraram, assim, né. Antigamente a gente tinha mais o enterro, né, formal, a cremação, mas hoje a gente tem compostagem humana, por exemplo, né? Processos diferenciados, né? Em que, se você não quiser que os seus restos mortais produzam, né, efeitos no ambiente, no meio ambiente, né? Você quer um processo mais sustentável, você pode
querer compostar o seu corpo, né? Para que ele se dissolva ali e alimente as plantas, né? Muitas pessoas estão buscando isso. A biocremação, que é um processo de dissolução, ao invés do fogo, né? É dissolvido em determinados líquidos, né? A questão das cinzas também, o que fazer com as cinzas, né? As pessoas têm muitas ideias de jogar, né, nos lugares onde as pessoas sonhariam em estar, e tem até um que eu pesquisei aqui, os chamados Eternal Reefs, que são abóbodas de cimento, que são feitas com as cinzas, que são jogadas no mar, e aí essa abóboda, assim, né, essa cúpula de cimento, nela vão crescendo os organismos, né, vai criando, assim, todo um ecossistema em volta daquela cinza, daquele ente querido que foi, né. Então, esses processos dizem, assim, muito mais a preocupação com o corpo, com a materialidade, com o fato de deixar uma memória física, do que a memória afetiva, né, do morto, ou com a preocupação com a espiritualidade, inclusive, né. Então, a mudança que ocorreu, e que vai ocorrendo cada vez mais, é essa. O homem, quando passou a utilizar mais a racionalidade, depois do período do iluminismo, aconteceu muito isso, né? Então, as pessoas perderam essa conexão com o espiritual e automaticamente passaram a enxergar a morte como uma inimiga, aquela que vai acabar com os meus sonhos, acabar com aquilo que é mais importante, que é o mundo material, né? Isso trouxe sérios danos, né, para as pessoas, porque elas passaram a não vivenciar esse momento da forma que deveria ser vivenciado. E aqui tem algumas imagens, né, da morte sendo a inimiga, né, aquela a ser combatida, né. Olá, Renata, seja bem-vinda. Causa um espanto, né, o fato de que algumas pessoas, né, não entendem a necessidade da morte, né. Tem essas duas imagens que mostram muito bem a diferença desses dois períodos, né. Na esquerda aqui a gente tem uma pintura do Giotto, que fala sobre a morte de Maria. E aqui a gente percebe, né, todo o sentimento que traz por trás desse momento, desse evento, né. E, em compensação, ali na figura de baixo, uma pintura de Rembrandt, que é uma lição de anatomia, chama essa pintura, né. A gente vê a diferença, como é tratado o morto, né. O morto é tratado muito mais com curiosidade, com espanto, né, de entender o que tem por trás, o que está por dentro desse corpo. Como aconteceu, né, essa morte. Uma coisa muito mais analítica, racional, né, do que o respeito pela passagem, né? Ou seja, uma preocupação muito mais com a matéria do que com o espírito, né? E aí, então, a morte que antes era domada vai se tornar um evento estranho e desconhecido. Antes era algo frequente, as pessoas conheciam, as pessoas aceitavam, e agora parece um evento estranho, parece algo muito estranho, né? Principalmente no século XIX, com o advento da ciência, que fez com que entendêssemos o cadáver não mais como uma pessoa. E aí, quando você entende, despersonaliza, né, aquele que está sendo tratado, aquela pessoa que está vivendo aquilo, você passa a condição de tentar tratar mais a doença do que a pessoa, né? E é isso que acontece, né? Hoje em dia, e por isso que as pessoas sofrem muito, né? Que os médicos e a ciência tentam muito mais tratar a doença, para salvar as pessoas da doença e salvá-las da morte, do que tentar entender como fazer para que esse processo seja menos doloroso, com menos sofrimento, né, possível, né? Então a morte deve ser escondida, deve ser oculta, né? Você tem a ala dos moribundos, você tem pessoas que não podem ser visitadas, né? Você tem, e por consequência, você tem muitos lutos invisíveis, né? Então, por exemplo, mães que perdem os filhos no primeiro trimestre, muitas vezes têm os seus lutos interrompidos, não aceitos, né? Não reconhecidos, e elas sofrem, são mães que sofrem muito,
porque as pessoas entendem que uma morte no primeiro trimestre não vingou, né? Como se fosse um objeto, como se fosse, né? Alguma coisa ali, né? E no fundo era uma vida, né? Era uma expectativa, eram sonhos que a mãe tinha. Era uma vida que viveu, né? Ali naquela gestação, mas que não foi reconhecida. Isso traz muitos sérios danos psicológicos, e as mães não podem viver esses lutos. Então, são esses lutos invisíveis, né? Que entra o peso do tabu, né? Não vamos falar, não vamos sofrer por essa perda, né? Você vai ter outros filhos, né? São o que as pessoas falam, né? Infelizmente esse não deu, mas você vai ter oportunidade de ter outros filhos e tal. Então, essa morte oculta, a gente não fala dela, ela precisa ser escondida, né? A manifestação do sofrimento deve ser minimizado, né? Não tem espaço mais para a gente manifestar as dores. Ela é uma morte vista como fracasso, né? Todo paciente que morre é visto como um fracasso, uma perda que poderia ter sido, poderia ter acontecido de uma forma diferente, né? O maior erro da medicina é a ideia de que podemos salvar alguém da morte. Mas até onde vamos com o tratamento, né? Essas questões que a bioética tenta responder. E é uma coisa muito importante isso, e que muitas pessoas não se dão conta de como isso é importante. Na pandemia, por exemplo, a gente fala da pandemia porque foi um evento realmente que colocou em xeque essa questão da morte. A morte atravessou, né, as barreiras, entrou por debaixo das portas das casas e entrou na vida das pessoas, né, de uma forma coletiva muito forte. E aí, as questões de ética durante esse período foram inúmeras, né? Por exemplo, a questão dos aparelhos. Existem muitas pessoas e poucos aparelhos. Quem vão ser as pessoas que vão utilizar esses aparelhos? Né? Deixam os mais velhos vão morrer. Né? Essa é a decisão que nós vamos fazer. Mas por que os mais velhos? Eles têm menos direito à vida porque viveram muito? Será que isso está certo? Ou são aqueles que têm mais chance de sobreviver? Né? Como que a gente mede essa chance de sobreviver? Então, é uma questão muito difícil e que as pessoas tiveram que decidir, né? A gente viu o drama na Europa, principalmente, né, bem-vinda? Na Itália, a gente via muito isso acontecer. E colocou a questão no palco do centro, assim, da nossa consciência, de que a gente não chegou a discutir sobre isso. Porque a morte ficou relegada a um lugar sombrio, a um lugar onde não se deve falar, a um lugar onde não se deve visitar, né? Então, a interdição é quando a morte não tem mais a ver com o processo da vida. Ela não faz mais parte de um processo da vida, né? Os rituais perdem o significado, né? E as sequelas dessa interdição, elas são inúmeras, né? Nessa desejo de fazer de tudo para poder evitar a morte. Oi, Alessandro, pode falar. Felipe, como você trouxe da Covid, tem um tema que para mim é bem marcante. Me parece que uma parcela da população olhou para a morte e disse: todo mundo morre mesmo, eu não sou coveiro. E uma outra parcela entendia, aí eu vou trazer uma inferência minha, né? Entendia a morte como uma coisa mais simbólica, como uma transição ou como um ciclo, algo do tipo. Na tua visão, o que é que você pensa disso? Faz sentido pensar dessa forma? Não sei se é uma questão de humanismo, no sentido até acadêmico, ou se é uma banalização mesmo. Sim, eu acho que trouxe um choque muito grande, assim, de que a morte, ela está muito mais presente e ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Talvez, para quem conviva com esses números, né, quem trabalha na rede de saúde, não tenha se assustado tanto quanto as pessoas que jamais pensariam sobre isso, né? Mas o fato é que existem muitas doenças que matam, tanto quanto a Covid, e você dizer que esse é um aspecto natural e que pessoas vão morrer,
talvez tenham um fundo de verdade, né? E que seja algo que a gente deve pensar, que inevitavelmente aconteçam momentos de grandes crises, que pessoas morrem, mas isso não impede que a gente possa se compadecer da dor de cada família que perdeu o seu ente querido, como se não fossem apenas um número e que não são realmente, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente entendeu essa realidade, você às vezes pode beirar para uma insensibilidade de dizer que são apenas questões. A morte é isso aí mesmo, ela acontece, né? Ah, esse lugar é violento mesmo, aqui as pessoas morrem, né? Na favela, o número de mortes é muito maior por mortes violentas, né? Mas é assim mesmo, né? A favela é violenta e as pessoas morrem, né? Traz essa insensibilidade de não entender a dor do outro, né? E quando as pessoas falam que precisa ser respeitada, que essas coisas às vezes elas não podem ser ditas dessa forma, né? Como eu não sou coveiro, né? Uma frase muito forte, né? De alguém que simplesmente não está querendo olhar para isso, né? E que vem essa questão da negação muito forte. Né? Então eu acho que o caminho é ir de encontro a isso, com coragem, né? E de encontro a olhar o que está acontecendo, né? A olhar a dor, o sofrimento de frente, né? E tentar atravessar isso da melhor forma possível, né? Oi, Célia. Bom, quando eu falo sobre a pandemia, né? E assim, eu perdi pai, perdi mãe, tudo muito nova, e vi muita gente depois disso morrer na minha comunidade, era tio, era tia, e eu até ia para os enterros. Quando você falou aí desse tipo, né, assim, de enterro, né, e o último que eu vi, que eu fiquei com as marcas assim, de vez em quando passava na minha cabeça, era quando enterraram um tio meu, cavando um buraco de não sei quantos palmos, eu era bem nova, né, assistindo aquilo, para colocar ele dentro. E aí eu vi tirando pedaços de pano, sabe, se desmanchando, pedaço de couro, cabelo. Aí eu vi aquilo, eu fiquei assim, pensando, era bem novinha, mas não tinha quem perguntar nada. Mas para mim, assim, tinha um sentido, né? Aí eu fiquei ali, olhando tudo aquilo, aí de pronto, acabou. Mas não entendia, e no fundo eu não entendi, de pronto, acabou, ninguém vê mais. Aí ficaram aqueles pensamentos assim. E daí, fui vivenciando, vivenciando, vendo tanta coisa, e quando foi na pandemia, né, aí fez com que eu tipo assim, aceitasse a morte. Uhum. Agora eu aceito a morte, porque a morte existe mesmo, todo mundo vai morrer. E me preparar, né? Aprendi a se me preparar. É o que eu penso, sabe, gente, assim, não sei se vocês concordam. Que nós temos que se preparar, né? A morte, espiritualmente. Porque é uma coisa que nós temos certeza que um dia nós teremos, todos nós. Aí, assim, depois de tudo isso, eu vivi para você ver a morte não como por natural, não é natural, mas na hora que ela vier, para mim mesmo, eu abraço. Às vezes eu até peço a Deus que quando ela venha bem, né? Não leve assim, não, porque a morte, eu acho que a pior é quando a pessoa fica sofrendo muito, sabe? Não é bom essa morte aí, você está sofrendo, sofrendo, sofrendo para viver, não, sabe? Mas que foi uma morte bem-vinda, assim, né? Também ninguém sabe que Deus é quem prevê essas coisas. Eu penso assim, que nós temos que aceitar. Eu aceito. Aceito a morte de qualquer jeito que ela vier. Para Sim. mim. Agora, quando for com um ente querido meu, aí eu não sei como é que eu vou ver mais não, né? Talvez Já vi muito. os que mais sofrem são aqueles que ficam, né? Porque eu já vi muito, né? Aí eu não sei. Aí, assim, Sim. ainda não vi aqueles que é vamos dizer assim, mais próximo, que tem uma ligação bem forte, porque a primeira que eu vi foi do pai, depois da mãe, foi bem doloroso, né? Sim. E aí, não Sim. sei, né? Nesse sentido, sabe? Eu sei que é muito delicada a morte, mas é uma coisa que todos nós temos certeza, né?
Agora, assim, na Isso. pandemia foi muito doloroso, né? Porque a gente não via mais as pessoas morriam sozinhas lá, com os estranhos. E foi aí que eu comecei a me preparar, sabe? Assim, mais na morte, depois que eu vi essa cena, né, da pandemia. Sim. A gente vai... É importante aproveitar esses momentos para fazer essas reflexões e perceber o quanto que elas são relevantes, são importantes aí na nossa vida, né? E o processo é esse, né? Que tem a ver com o processo de individuação. Se a gente for perceber, uma das grandes questões é a gente passar por esse momento, né? E nós passamos por várias mortes ao longo da nossa vida, né? De modo que a gente pode entender essa preparação, né? Que você falou, né, Célia? Talvez a vida nos prepare também para a morte, para essa grande passagem, né? Então, o processo de individuação é o processo em que o ego vai de encontro ao self, ou grande eu, e o self sendo um centro, né, organizador da psique, que é a totalidade e o centro, ao mesmo tempo, né, o centro individual e coletivo. Então, esse caminho, que é visto muitas vezes como um retorno, ele acontece de várias formas, né, e que cada indivíduo precisa identificar qual que é o caminho que cada um deve seguir, né. A Von Franz, ela coloca no livro O Homem e seus Símbolos, né, que o verdadeiro processo de individuação, em geral, começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada do consequente sofrimento. Então, ela coloca aqui que o processo de individuação ele começa com essa lesão, começa com esse dano, que é sentido como uma grande perda, como um tolimento, né? Que é representado por essa carta aqui, né? Na torre, nos nossos estudos, né, Evaldo? Dos arcanos do tarô, em que a gente veio refletindo sobre esse raio que atinge a torre construída, né? Esse, em geral, é o início do processo de individuação, porque o ego não reconhece o self, e quando ele não reconhece, ele constrói as suas torres, ele vai construindo a sua vida, em determinado momento ele precisa reconhecer, e muitas vezes acontece isso de uma maneira forçada, né? O self se manifesta, se impõe ao ego, e essa imposição é sentida como um enfrentamento, como algo ruim, né? Como um sofrimento muito grande, sentido pelo ego, que é experienciado como esse sacrifício, né? Um sacrifício do livre-arbítrio, em que o ego se sente tolhido nas suas vontades e desejos e geralmente projeta essa frustração para algum objeto exterior, né? Alguma coisa aconteceu de errado. E essa perda gera frustração e que se caracteriza por uma mortificação. O ego já não consegue mais viver daquela forma, ele precisa encontrar uma nova forma de viver a despeito daquilo, né? Às vezes é uma doença que chega, são condições de crises, né, que se instalam e que fazem em que o ego não tem alternativa a não ser seguir o caminho, um outro caminho, né, que ele não sabe exatamente qual é, mas que se ele prestasse atenção nos sinais, nos sonhos que ele vem tendo frequentemente, existe um direcionamento, uma solução, né? E quem dá essa solução é o self. Então, o processo de individuação, ele pode ser descrito como uma relativização do eu, diante de um desejo de um não-eu autônomo. E aí o não-eu, né, Erissandro, aqui entra como uma sombra, né? Aquilo que eu não sou. É algo alheio, muito diferente daquilo que eu costumava ser e costumava viver, né? Então, o processo de individuação se caracteriza, né? Esse eu é relativizado e os interesses desse ego não são levados em conta mais, né? Porque aparece um desejo superior. E isso é sentido como uma morte, né? Então, parte da importância da morte e do reconhecimento da morte porque ela é fundamental para o processo de individuação, ela que se inicia, né? De uma forma que a gente pode entender que o processo de individuação talvez seja um processo de educação para a morte. Não só isso, né? Mas que
supre essa nossa falta. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de nos educarmos para a morte, de entender a morte, como ela deve ser feita. E o processo de individuação vem justamente para explicar por que ela acontece, qual que é a necessidade disso. Porque depois que acontece, você vê, então, agora eu entendi, eu precisei abrir mão disso, eu precisei perder aquilo que eu achava que era tão precioso para poder viver essa vida que eu estou vivendo aqui agora. E aí, automaticamente, o indivíduo vai entendendo que a morte tem um sentido, tem um propósito, né? Então, o processo de individuação, talvez, ele tenha no seu germe esse processo de educação para a morte, né? Isso, muitas pessoas, até o próprio Jung, veio a identificar, né? Que parecia um processo em que a psique estava ajudando, né, os pacientes a completarem o seu processo de individuação antes de morrer, né? E é por isso que a morte, a pessoa prolongava a sua vida até o momento em que ela realizava determinada coisa que ela precisava fazer, e aí ela poderia partir, né? Então, essa negação da morte traz a morte para as sombras, né? Então, a morte como fracasso, como associada à fraqueza, faz com que ela seja relegada a esse inconsciente, e quanto mais no inconsciente ele se manifesta, mais energia ele proporciona para que isso seja reconhecido, né? E é por isso que muitas vezes acontecem esses processos, essas crises repentinas, em que a gente se vê completamente submetido a uma situação, a um momento da vida em que a gente não tem outra alternativa a não ser mudar, a não ser deixar que algumas coisas morram mesmo, né? Negar a morte é inibir a vida. E inibindo a vida, a gente traz uma imobilidade no processo de individuação, né? A gente cessa ele de ocorrer. Então, é preciso olhar para ela de frente e com coragem para tentar entender e reconhecer esse aspecto da vida. Mas é sempre muito difícil, né? Não adianta a gente também achar... Às vezes tem uma certa romantismo, assim, de entender que a morte pode ser bela, que é um grande... um amor, né? Que arrebata e que nos leva, e que no pós-vida nós vamos encontrar a nossa verdadeira essência. Mas a morte é sempre muito dolorosa, né? E eu quis trazer esse poema do Manuel Bandeira, em que ele fala sobre isso, né? A morte absoluta. Ele coloca, vou ler aqui para vocês, para ver como é que vocês se sentem, né? Morrer. Morrer de corpo e alma, completamente. Morrer sem deixar o triste despojo da carne, a exangue, máscara de cera, cercada de flores que apodrecerão felizes num dia, banhada de lágrimas, nascidas menos da saudade do que do espanto da morte. Morrer sem deixar porventura uma alma errante, a caminho do céu? Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, uma lembrança de uma sombra, em nenhum coração, em nenhum pensamento, em nenhuma epiderme. Morrer tão completamente que um dia, ao lerem o teu nome num papel, perguntem quem foi. Morrer mais completamente ainda, sem deixar sequer esse nome. E o Manuel Bandeira, né, um poeta que conviveu com a morte a vida inteira, né? Ele tinha uma doença, não lembro exatamente qual doença que era, mas ele foi desenganado quando era muito jovem, né? Ele viveu, sei lá, 80 e poucos anos. Então, será que a gente pode pensar numa morte absoluta? Uma morte tão completa que a existência simplesmente deixa de fazer sentido? Não existe mais, e nem a memória mais existe. Né? Pensar na morte dessa forma é difícil, né? Mas talvez seja necessário a gente entender que é um mistério. Nós não sabemos o que vai ocorrer, né? Se existe uma aniquilação absoluta, total e completa, ou se existe um pós, uma transição, uma passagem, e que existe algum lugar após esse evento, né?
Então não dá para a gente negar nenhuma coisa nem outra. Oi, Célia, pode falar. É aí, Felipe, que eu fico pensando, então, assim, depois da morte, hoje eu ainda penso, ainda tenho uma certa dificuldade. Depois da morte, como será? Gera esses questionamentos. Será que existe outra vida depois da morte? Quando a gente nasce, essa história que tem, né, dos espíritos, de encarnação, desencarnar, encarnar, e gera, assim, uns questionamentos que é difícil para mim. Eu entro, de vez em quando, nisso aí, eu mesmo, comigo, né, questionando assim. Porque é bem difícil, é uma coisa que a gente tem por certeza, mas que é difícil lidar com a morte, tanto de entes queridos que vão indo, como quando se dá com a pessoa da família que fica ali também sofrendo. E que a gente, quando vê aquilo, a gente vai logo se colocando no lugar, porque pode ser qualquer um de nós. E que nessa vida nós temos que vivermos assim uma vida de humildade, sabe? Eu vejo de simplicidade, baixar assim a guarda, o nariz não ser muito empinado. É porque nós vivemos sem pensar nessa parte, né? Nós estamos aqui só, eu penso assim, emprestado, por enquanto. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós temos que viver plantando essas boas sementes, né? Eu vou pensando assim. Aí é por isso que vem esses questionamentos. E se depois que eu me for, o que é? A carne, o corpo vai virar só matéria mesmo, o espírito vai para onde? Sabe? É por isso que eu estou assistindo essa aula, porque eu tenho essas dúvidas. Eu como é que eu posso dizer? Eu organizo muito essas questões e elas ficam sem resposta. Porque eu não vou estar pesquisando só porque eu digo, não vou pesquisar isso não. De conhecer isso de outra forma. Por isso que eu estou perguntando, sabe? Porque é muito difícil. É. Mas acho que todo mundo... É muito difícil e não tem uma resposta, né? Infelizmente, a gente vai sair daqui dessa aula sem nenhuma resposta, né? E cada um vai ter a sua experiência. E talvez isso que seja o belo, né, da vida, é que cada vida tem a sua experiência, tem a sua maneira de passar, né? Então, no processo de individuação, nós temos a função transcendente, a importância da função transcendente, que é justamente quando a nossa função inferior, como aquela que nós não nos identificamos, aquela função que é mais difícil da gente realizar, da gente vivenciar, ela, durante o processo de individuação, ela é ativada. E o ego se vê forçado a atuar dessa forma que ele não gosta, que ele não compreende, que ele não se identifica, para que essa função se torne a ponte para o si mesmo, né? Ou se torne a função transcendente, né? Existe esse dicionário da análise junguiana, que é do Samuels e do Shorter aqui, que fala sobre, e dá uma descrição aqui da função transcendente, que eu acho que é interessante. A função transcendente é o fruto de um encontro de opostos psíquicos que resultam dialeticamente numa terceira instância, até então não existente, mas que seu surgimento gera uma transformação. E toda transformação é um processo de morte e renascimento. Então, é um encontro de opostos, e que desse encontro surge um novo, que não existia até então, né? Esse renascimento só pode acontecer se houver uma morte. Então, é essa luz que vem, né, das sombras, né? Aqui a gente está vendo uma charge, uma figura que mostra muito bem isso, a luz que apagou, e aí quem ajuda, né, é a luz do morto, né, a luz da vela do morto, ou seja, a morte, que por mais dolorosa e difícil que seja, traz, dentro dessa escuridão, tem uma luz, né, que é justamente essa ponte para o novo. A Von Franz, né, diz aqui, aponta que a psique pode dar diretrizes sobre a questão da morte. A autora também afirma que, por intermédio dos sonhos, a psique prepararia o indivíduo para a morte, pois existe algo de inexpressável nas experiências de morte, que, através dos sonhos, apresentam maiores possibilidades de serem elaboradas. Então, é justamente isso que a Célia estava comentando, né? Que essa incompreensão, né? Porque a morte é algo
A experiência da morte é algo que é inexpressável. E os sonhos poderiam, e eles trazem, né, condições para a gente entender determinados processos que nós estamos passando, né? Entendendo que ao longo da vida, se nós entendemos os vários momentos que nós passamos de mortes simbólicas, a gente pode estar preparando para a grande morte que vai ocorrer, né, um dia na sua vida. O Jung, né, no Natureza da Psique, tem um trecho no capítulo que chama A Alma e a Morte, em que ele fala sobre a questão da morte para o inconsciente. Eu achei muito curioso, em que ele coloca assim: globalmente falando, eu me espantava de ver o pouco caso que a psique inconsciente faz da morte. Pareceria que a morte era alguma coisa relativamente sem importância, ou talvez nossa psique não se preocupasse com o que eventualmente acontecia ao indivíduo. Por isso parece que o inconsciente se interessa tanto mais por saber como se morre, ou seja, se a atitude da consciência está em conformidade ou não com o processo de morrer. Então, podemos perceber que a psique, para ela, a morte é algo, o evento da morte é algo que não tem tanta importância se ele ocorre ou não. É um dado, né? É importante, mas a importância é mais como que o indivíduo faz essa passagem, como que o indivíduo integra essa... Qual que é a atitude, né, desse indivíduo perante a morte. E é por isso... E o Jung analisou a respeito dos sonhos que ele foi vendo de vários pacientes e entendendo essa condição que, para o inconsciente, a morte, ela não é vista como um fim, mas sim como um estágio, como um obstáculo, como uma passagem, né? Ela é sentida como um fim apenas para o ego. Assim, quando nos preparamos para aceitar a morte, estamos, na verdade, acertando a própria realidade do inconsciente, através da conciliação desses opostos, que é a individuação. Então, o caminho para o inconsciente, ele tem a ver com o processo de aceitar a morte. Aceitar a inconsciência total, né? Essa morte absoluta que o Bandeira está falando é a realidade do inconsciente. É a total inconsciência, né? Nós somos capazes de aceitar essa total inconsciência, porque é ela que vem se comunicando conosco através dos sonhos. E para a gente se ligar a ela, é necessário um despojamento. Esse despojamento que vem da aceitação da morte, aceitação de que nós somos seres que estamos morrendo todos os dias, a cada ar, a cada respiro que você dá, é um respiro a menos que você está dando também, né? É um respiro a menos que você vai ter. Então, se morre a cada dia que se vive, se morre um pouco também, né? A morte e a vida, elas não são opostos, mas elas são complementares, né? A morte faz processo da vida. E assim, a vida e morte nem são contrários, né? O contrário de morte é nascimento, né? Às vezes a pessoa fala que o contrário da morte é vida, né? Mas existe a morte e o nascimento. Esses dois eventos estão presentes na vida, né? Oi, Célia. Pode falar. Felipe, quando lá no Natureza da Psique, né, ele fala da morte aí, o medo, né, que antigamente nos paralisava diante da vida, né? As pessoas tinham medo da vida. Agora, esse medo nos paralisa diante da morte. Sim. Né? Que às vezes a gente não pensar, quando você caminha, chega a um determinado ponto que você pensa assim, eu deixei de viver aqui, até aqui a caminhada da minha vida, eu deixei de viver muitas coisas que eram para ser vividas. Sim. Né? Ele comenta até, inclusive, que a pessoa que tem, né, durante os períodos da juventude, tem medo da vida, muito provavelmente vai ser aquela que, no final, vai ter medo da morte. Isso. Deixei isso bem claro. Só É. isso eu queria interagir. Sim.
Então, o Jung fala aqui, né? É no misterioso momento do meio-dia da vida que acontece o nascimento da morte. Normalmente é quando a gente começa a pensar mais nessas questões, né? Até então, quando somos jovens, é a vida que está pulsando e que está querendo conquistar o seu lugar, é o ego que está se manifestando e está construindo a sua vida. Mas existe um momento em que nada mais faz sentido, essa construção ela já não se sustenta mais. E é o momento em que esse raio, né, cai na torre, e aí a gente começa a pensar sobre a morte. E aí nasce, né, a morte como um conceito, como algo a ser refletido, ela começa a aparecer no meio-dia da vida, né? Aí a Aniela Jafé trouxe um trecho do livro que ela escreveu lá, A Morte à Luz da Psicologia, em que ela fala que a derradeira meta, que a cada momento se aproxima mais, é a morte. O homem moderno, carente de fé, chega na morte despreparado, e, de certa forma, a individuação pode ser compreendida como um processo de preparação da morte, ou talvez um dos processos. Entendo que não dá para definir a individuação como apenas um processo de preparação. É muito mais do que isso, pois não sabemos, inclusive, se esse processo perdura após a morte ou se ele se encerra. Não é uma mera escola para a vida, mas, quando bem compreendido, uma preparação para a morte. Então, a morte seria o fim, seria o destino de todos nós, ou existe algo para além? Né? Isso aí a gente não consegue definir, mas entendendo que é um momento importante, e que é um momento que precisa, é um momento que precisa ser considerado. Por exemplo, se a gente for pensar, quantos de vocês aqui tem um plano funerário, por exemplo? Alguém tem aqui? Tem, a Dora tem. Provavelmente já está refletindo já há algum tempo sobre isso. Célia? Tá desligado o microfone, Célia. Eu tenho o plano, e inclusive o cantinho eu organizei bem direitinho, tudo perfeito, do jeito que eu desejaria ser, quando eu for, e colocar lá. E até peço assim, que quando eu falecer, não faço muito aquele fecho de chamar não sei quem, avisar não sei para quem, não. Uhum. Porque às vezes nem se lembra de você quando você está vivo, não manda uma mensagem, não visita você, não se lembra nem você, gente. É quando você morre, aí vem, sabe? Eu tenho isso comigo. Não sei se eu estou sendo egoísta, mas eu sou assim. Sim. Aí eu vou lá agora olhar a pessoa morta, né? Então eu até digo, olha, não chama não, viu? Só aqui de casa mesmo. Pode pegar e se vocês tolerar assim, ver ainda morto, demora um tempo. Se não, pode estar lá no meu lugarzinho, porque é lá mesmo que eu preciso ficar. Eu falo isso. Não sei se eu estou sendo egoísta, não, sabe? Não sei como vocês me verem eu falando isso, eu estou assim, errada, mas eu É penso. importante, né? Você disse, né? Eu sou assim. E eu quero ser assim até na hora da minha morte. Eu quero que sejam respeitadas a minha opinião, os meus desejos, que sejam respeitados dessa forma. Eu quero essas pessoas perto de mim. Eu quero que, se acontecer determinada questão, que seja feito desta forma. Né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente não pensa, né? Muitas pessoas vão pensar depois de um tempo. Normalmente, quem é mais jovem não está nem pensando nessas questões, né? Mas, eventualmente, vão aparecer isso, né? E eu acho importante que a gente tenha isso cada vez mais consciente, né? Porque é um momento importante. Então, aqui, né, eu trouxe alguns textos aqui da Aniela Jafé, em que ela coloca aqui no final, né, só para a gente entrar no estudo de caso, para dar tempo, em que ela coloca, né, parece que diante da morte, o implacável confronto com si mesmo, que ela define a morte, né, como o implacável encontro com si mesmo. Achei muito interessante isso. Força o homem a completar a parcela da sua da individuação que ainda lhe é possível antes de morrer. Como se esse momento em que o si mesmo se apresenta fosse um momento muito difícil para o ego, mas que por trás disso tem um desejo de completar